Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a devolutiva do nosso segundo simulado para o Enem e eu fiz um compilado de questões que eu considerei mais importante neste simulado, tá certo? Então vamos lá. Uma das questões pedia a variância desse grupo de dados 4, 5, 2, 7 e 6. E aí ele deu as opções e nós vamos marcar corretamente. Vamos lá ver o que nós fazemos primeiramente, né? Nós vemos que nós fazemos primeiramente a média, tá, galerinha? Então, fazendo a média, aí nós temos o seguinte: soma todos esses valores e divide pela quantidade de valores, que são 5, né? Soma todos eles, dá 24, divide para 5, que dá 4,8. Esta é a média. O segundo passo é encontrar a variância, propriamente dito, que é pegar todos os valores e subtrair da média. Então, eu pego 4 menos 4,8 ao quadrado, 5 menos 4,8 ao quadrado, até chegar no 6 menos 4,8 ao quadrado. Somando todos esses valores e elevando ao quadrado, dividindo para 5, nós temos 14,8 sobre 5, que dá 2,96. Portanto, aí nós temos a opção A, certo? Super simples, lembrando do passo a passo, tá? Que é somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos, encontrando assim a média. E em segundo lugar, você vai para a variância propriamente dita, que é pegar cada valorzinho desse, subtrair da média, tá? Pegar o 4 menos a média, 5 menos a média, 2 menos a média, 7 menos a média e 6 menos a média. Quando você fizer a subtração, você eleva ao quadrado cada uma dessas subtrações. Então, os resultados aí somados deu 14,8, divide para 5, e aí nós temos a opção A. Então, vamos para a segunda questão que eu considerei bem importante. Nós já vimos essa questão no aulão, só que ela estava no simulado de forma adaptada, que diz o seguinte: o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, que é o peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre os atletas mais regulares, quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro abaixo. Bom, nós vimos no aulão que o desvio padrão, né, é aquele que é a raiz quadrada da variância. E quanto mais os atletas estão com um desvio padrão menor, ou seja, mais próximo de zero, então eles estarão mais regulares. A distribuição será mais homogênea. Ele está perguntando aí, a primeira luta foi entre os atletas. Vamos ver, escolher corretamente quais foram os atletas. Então, né, como eu já havia falado, nós já sabemos que o desvio padrão, quanto mais próximo de zero, mais homogênea será a distribuição. Então, eles estarão mais regulares. Logo, nós percebemos pelo gráfico, pela tabela, que os mais regulares são o 3 e o 1, com esses valores aí, tá certo?
Portanto, aí nós temos a opção A também. A próxima questão diz o seguinte: uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas. Além disso, ele representa outras 2 informações. 1. A informação 1 é um esboço em um sistema de coordenadas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2. Aí está o esboço do gráfico. E a segunda informação são 5 relações entre as coordenadas x e y, desse outro ponto que será instalado a câmera. Então, ele dá 5 relações aí, onde a primeira diz que y é igual a x, a segunda diz que y é igual a menos 3x mais 5, a terceira diz que o y é igual a menos 3x mais 10, a quarta diz que o y é igual a 1/3 de x mais 5/3, e a quinta relação diz que o y é igual a 1/3 de x mais 1 sobre 10. Então, continuando, tá? Ele diz que o instalador, após analisar as informações, e também depois dele analisar as 5 relações, ele vai fazer a opção correta dessas relações que vai representar a terceira câmera, onde ela será instalada, certo? Então, vamos ver qual será das relações que ele vai escolher. Nós sabemos o seguinte, que se ele colocar essa câmera, essa terceira câmera nesse pontinho verde, ele estará colocando aí no ponto médio, e a distância desse pontinho até as 2 câmeras é a mesma. Só que nós percebemos que pode ser colocada uma terceira câmera em outros pontos, né? Como, por exemplo, no ponto 1 e 2, que a distância desse ponto até a câmera 1 é a mesma desse ponto até a câmera 2. Ou ainda, a gente pode pegar outro ponto, por exemplo, 4 e 3, que a distância desse pontinho até a câmera 1 é a mesma da distância dele até a câmera 2. Desta forma, nós podemos resolver para a gente encontrar realmente qual relação utilizar. Vamos lá. Nós vamos pegar o ponto A, que é 3 e 1, e o ponto B, que é 2 e 4. E nós vamos pegar um ponto C qualquer, tá? Um ponto genérico, que nós denominamos de X e Y. Nós já sabemos que a distância do A para o C tem que ser igual à distância do B para o C, né? Então, fazendo aí, como a gente já costuma fazer, já estamos sabendo de como calcular a distância entre 2 pontos, desde o início do ano, né? Do início do estudo de geometria analítica. Fazendo essas 2 distâncias, nós vamos colocando aí as coordenadas, né? Só substituindo os valores nas coordenadas de A e C e de B e C. Depois a gente pega e iguala essas equações, tá? Essas 2 distâncias. Se nós elevamos ao quadrado os 2 membros, essas 2 raízes, nós cancelamos essas raízes. E aí nós ficamos só com o que estava dentro da raiz. Desenvolvendo o primeiro parêntese, nós temos
quadrado do primeiro, menos 2 vezes 3, que é 6, vezes x, 6x, mais 3 ao quadrado, que é 9. Desenvolvendo o segundo parêntese, y ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes y, dá menos 2y, mais 1 ao quadrado, que é 1. Desenvolvemos o segundo parêntese. Agora, nós vamos para o segundo membro, que vai ser x ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes x, que dá menos 4x, mais 2 ao quadrado, que dá 4. Fazendo a parte agora do y, nós temos y ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes y, mais 4 ao quadrado, que dá 16. Agora, nós vamos ver quem nós podemos cancelar. X ao quadrado com x ao quadrado, y ao quadrado com y ao quadrado. Agora, nós podemos juntar o menos 6x com o mais 4x, que vai para antes da igualdade, que dá menos 2x. Podemos, então, levar o menos 8y para antes da igualdade, juntar com menos 2y, que dá mais 6y. Junta 9 mais 1, que dá 10. E 4 mais 16, que dá 20. Levando o 20 para antes da igualdade, nós vamos ficar com menos 20, igual a 0. Portanto, dá mais 10 menos 20, dá menos 10. Desta forma, nós podemos agora ir para a equação reduzida, deixando o y sozinho ali, né? Fica o 6 vezes y, é igual a 2x mais 10, leva tudo para o segundo membro. Como o 6 estava multiplicando, ele passa agora dividindo. Esse 6 nós podemos dividir em duas frações, tá? Deixando aí embaixo dos dois números, como nós já aprendemos. Simplificando, nós temos 1/3 de x e 5 sobre 3. Ok? Então, essa é a relação correta que o instalador vai encontrar. Ou seja, será a relação 4. Então, corrija aí, né, as suas questõezinhas, faça os cálculos novamente, caso você tenha tido alguma dúvida, tá certo? Então, aqui, pessoal, ó, na próxima questão diz o seguinte: um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, os alunos devem escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Ele deu esses pontos aí, que representados no gráfico, ficam dispostos nessa posição. Passando pelo ponto A, qual é a equação que forneceria maior pontuação? Nós já sabemos que a circunferência gera maior pontuação do que a reta, né? Então, nós já podemos aí ficar de olho nas equações da circunferência, tá? Então, o que nós podemos perceber? Que uma circunferência que passa pelo ponto A, uma delas poderia ser esta, tá? Com o centro na origem, tá? E ela abarca aí os pontos A, C, D e E,
certo? Então, vamos lá. Como a circunferência, né? Cada ponto diferente da origem vale 2 pontos, vamos verificar o seguinte. Nós temos o A, o C, o D e o E, como eu já falei. Então, sendo uma circunferência, nós temos 4 pontos que valem 2 pontos cada um. Então, nós temos aí uma quantidade de 8 pontos, né? Se nós observarmos, nós temos mais uma circunferência passando pelo ponto A. Só que desta vez, ela vai ter aí o centro no ponto D, que é 2 e 2. E o raio é a distância do B até o D, né? E esse segmento aí, você pode perceber que nós podemos formar um triângulo retângulo de lado 2. Portanto, a distância do B até o D será igual a 2 raiz de 2, certo? Então, retirando aí, né? Temos o centro 2 e 2, que é o ponto D, e o raio é 2 raiz de 2. Logo, nós pegamos o centro e o raio substitui na equação da circunferência. Logo, nós temos aí x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 2 raiz de 2 ao quadrado. Logo, nós temos a opção D. Continuando, uma empresa especializou-se no aluguel de containers que são utilizados como unidades comerciais móveis. O modelo padrão alugado pela empresa tem altura de 2,4 metros e as outras duas dimensões, largura e comprimento, 3 metros e 7 metros, respectivamente. Um cliente solicitou um container com altura padrão, porém com largura 40% maior e comprimento 20% menor que as correspondentes medidas do modelo padrão. Para atender às necessidades de mercado, a empresa também disponibiliza um estoque de outros modelos de containers, com altura padrão de 2,4 metros e com os volumes conforme o quadro. Então, ele está aí com os volumes que estão representados, tá? Então, ele está perguntando, dos modelos disponíveis, qual atende às necessidades do cliente? Bom, vamos ver o seguinte, que a altura padrão é 2,4, a largura é 40% maior do que 3 metros. Logo, nós fazemos a continha 40% de 3, ou você pode fazer só 0,4 vezes 3, dá 1,2 e soma ali com o 3. O comprimento é 20% menor do que 7 metros. Logo, nós temos 20% de 7, que dá 1,4 metros, né? Fazendo essa continha. Logo, você tem aí 7 mais 1. Aliás, é menos, né? Porque é menor, 1,4, que dá 5,6, certo? Então, o volume vai ser o quê? Vai ser a altura padrão, que é 2,4, vezes a largura e vezes o comprimento, que é a forma que o cliente pede, né? Então, vai ser aí 56,448. Portanto, nós temos a letra E, que é o modelo 5. A próxima, considere que os quarteirões de um bairro tenham sido desenhados no sistema cartesiano, sendo a origem o cruzamento das ruas mais movimentadas desse bairro. Nesse desenho, as ruas têm suas larguras desconsideradas e todos os quarteirões
são quadrados de mesma área e a medida de seu lado é a unidade do sistema. A seguir, há uma representação dessa situação em que os pontos A, B, C e D representam estabelecimentos comerciais desse bairro. Bom, aí nós temos os pontos A, B, C e D, que representam os estabelecimentos comerciais do bairro. E nós temos aí o eixo X e o eixo Y. Aí estão os eixos coordenados X e Y. Suponha que uma rádio comunitária de fraco sinal garante área de cobertura para todo estabelecimento que se encontre num ponto cujas coordenadas satisfaçam a inequação. A fim de avaliar a qualidade do sinal e proporcionar uma futura melhora, a assistência técnica da rádio realizou uma inspeção para saber quais estabelecimentos estavam dentro da área de cobertura, pois estes conseguem ouvir a rádio enquanto outros não conseguem, né? Então, vamos lá. Os estabelecimentos ou o estabelecimento, né, que não conseguem ouvir a rádio, quais são? Vamos ver aqui quais são os estabelecimentos que não conseguem ouvir esta rádio. Nós vamos considerar aí a equação, né, que foi dada, a equação em destaque, e nós vamos encontrar a equação reduzida dela, porque ela está representando aí uma equação geral de uma circunferência. Nós já aprendemos o método da redução, né? Então, nós vamos reduzir esta equação. Todos já sabem como reduzir. Quem não lembra, dê uma olhadinha no conteúdo de novo. E aí, nós temos o centro 1 e 2, né? E o raio é menor ou igual a 6. Tá, gente? Então, lembrando aí, né, que você coloca dentro do parêntese somente o x, aí olha o sinalzinho do outro valor que acompanha o x, que é menos, no caso menos 2x, aí você divide esse 2 por 2, que dá 1, então fica x menos 1, eleva ao quadrado, mais y menos o 2, que é a metade ali do 4, né? Eleva ao quadrado, menor ou igual, leva o menos 31 para depois da igualdade, vai ficar mais 31. Depois, coloca 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, né? Dá 1 mais 4, que dá 5, portanto, 31 mais 5, 36. Logo, o centro dessa circunferência é 1 e 2, e o raio é menor ou então igual a 6. Ou seja, até 6, o raio sendo 6, que é o tamanho do raio que essa circunferência alcança, significa que é até onde a rádio consegue emitir o sinal, né? Então, se for maior do que 6, já tem estabelecimento que não conseguirá receber o sinal da rádio, tá certo? Então, vamos considerar aí que o centro, sendo 1 e 2, esse pontinho verde, representa aí a rádio, né, onde ela está situada. Nós percebemos que o raio é 6, o máximo, né, é 6. Então, conto aí para a direita, logo após o centro, eu conto 6 quadradinhos desse para frente, que será o tamanho do raio. Conto também para cima, 6. Para o lado, 6. Para o baixo, 6. Depois que eu faço, né, esse raio, eu vou poder traçar a minha circunferência para eu ter bem definidas onde ela está realmente representada, tá certo? Então, eu tenho uma circunferência exatamente aí, com centro em 1 e 2 e raio 6. Então, você observa que apenas o ponto D foi que ficou de fora,
né, do alcance da circunferência. Então, aí você tem a opção A. E se você realmente fizer a distância do centro, que é 1 e 2, até o ponto D, você vai verificar que vai dar maior do que 6, tá certo? Vamos aqui para a próxima questão. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estava a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, uma circunferência pode ser descrita e o centro e o raio, que é a representação. Bom, se nós admitirmos aí, né, um ponto X e Y, sendo onde o bombeiro está, e os focos do incêndio, A e B, representando como plano cartesiano, o A fica em 0, 0, o B em 30 e 0. Então, você faz a distância de P para A e que será igual a 2 vezes a distância de P para B, já que ele é o dobro, né, gente? Então, vocês já sabem como calcular aí a distância entre dois pontos, né? Então, lembrando aí que você vai fazer que a distância do P para A é igual a 2 vezes a distância do P para B. Então, jogando aí na fórmula, você tem x do ponto onde o bombeiro vai estar, menos o x do A. E o x do A aí é 0, porque o A está considerado como 0, 0. E y do ponto P menos o y do ponto A. Então, nós vamos ter aí esses resultados, que é igual a 2 vezes, ou seja, esse bombeiro tem que estar posicionado do ponto A, ele tem que ser o dobro, né, aí do ponto B, na distância desse bombeiro para o ponto B. Então, substitui também aí. 2 vezes, abre raiz, né, porque é a distância agora do P para o B. Substituídos os valores, você pode agora elevar ao quadrado as raízes, né? Mas lembrando que na segunda parte, você primeiro tem que elevar o 2 ao quadrado, não corte a raiz com o 2 logo. Primeiro tem que elevar o 2 ao quadrado, que dá 4. E só depois você cancela, tá? A raiz com a potência. Lembrando que o 4, que é o 2 elevado a 2, você vai ter que multiplicar por tudo o que estava nessa raiz. Aí agora, você distribui aí, tá? Você faz esse produto notável. X menos 30 ao quadrado, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Que vai ficar x ao quadrado, menos 2 vezes 30 vezes x, que dá menos 60x, mais 30 ao quadrado, que dá 900. E repete o mais y ao quadrado. Depois, você distribui o 4, multiplicando por todos eles, tá? E aí, você vai obter essa continha aí. Se estiver rápido, você dá uma pausa e vai vendo o passo a passo, ok? Nós sabemos que quando tem na circunferência os valores de x ao quadrado e y ao quadrado estão com um número ali, esses números são iguais, né? Representam aí uma equação de uma circunferência, você divide por esse número. Esse número é o 3, então você divide toda a equação por 3.
e você obtém aí esses resultados, quando você dividir tudo, certo? Aí você vai reduzir essa equação, já que ela é uma equação geral. Reduziu, você faz as devidas continhas e você tem que o centro é 40 e 0 e o raio é 20, que é a raiz de 400. Portanto, você tem aí a letra C. A próxima questão diz o seguinte: os pontos de interseção do círculo de equação x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 25, com os eixos coordenados, são vértices de um triângulo. A área desse triângulo é... Bom, nós pegamos a equação da circunferência e tiramos o centro, que é 4 e 3, e tiramos também o raio, que é 5. Então, nós vamos construir esta circunferência com centro em 4 e 3, o raio é 5. Então, desloco para trás, caminhando 5 para trás, tá? Caminho também 5 para frente, 5 para baixo e 5 para cima, para que assim eu possa ter precisão de onde está os limites da minha circunferência. Logo, ela está aí. E ela toca exatamente no 6 e no 8, ali nos eixos coordenados, que representam os vértices de um triângulo. Então, esse triângulo formado aí, onde vocês estão vendo, vai ser base vezes altura dividido para 2, que dá 24. Ou seja, a base é 8, a altura é 6, dividido para 2, tá? 8 dividido para 2 é 4, 4 vezes 6, 24, e nós temos a opção C. Na última questão diz o seguinte, a última questão que eu escolhi aqui para vocês, tá? Dada a figura abaixo, cujas medidas estão expressas em centímetros, ele deu essa figurinha aí, tá? Expressas em centímetros, temos aí a circunferência, e ele faz as seguintes proposições. Ele diz que a primeira é uma circunferência de diâmetro 2, a segunda, ele diz que é uma circunferência de área 2π, centímetros quadrados. A terceira diz que é uma circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. A quarta, ele diz que o centro é 0, 0. E aí, nós vamos marcar aí a opção correta, tá? Dessas opções dadas aí. Então, vamos lá, né? Vamos analisar. Na primeira proposição, ele diz que o diâmetro é 2, e não é, né? O diâmetro é 4. Sabemos que o raio que é 2, então o diâmetro é o dobro do raio. Então, o diâmetro aí é 4, portanto, proposição falsa. A segunda, né, ele diz que é uma circunferência de área 2π. Não é 4π, porque é π vezes o raio, que é 2 ao quadrado. Ou seja, 2 ao quadrado dá 4, vezes π. A terceira proposição, ele diz que é uma circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Você observa aí que o centro é 0, 0, o raio é 2, portanto, jogando na equação, realmente, isso é verdadeiro. E a quarta também, né? O centro é 0, 0. Portanto, aí as proposições que são verdadeiras será a opção E. Portanto, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Repetir.